Já que está toda essa polêmica em cima do BRB, do Banco de Brasília, vamos falar dele? Será que hoje seria oportunidade ou problema aportar nesse banco? E eu aposto que vários inscritos nem sabiam que o Banco de Brasília era listado na Bolsa de Valores. E eu quero mostrar que o Banco de Brasília pode pagar dividendos acima de 10%. E o Banco de Brasília tem ótimos indicadores, mas será que realmente vale a compra? No final vou falar minha opinião com muita sinceridade, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, essa ideia veio através do site do Investidor 10, onde eu estava olhando um ranking de ações que nunca tiveram prejuízo. Então eu fiz um ordenamento de acordo com o indicador de PL, do menor para o maior, começando com a Orange BTC, porém ela fez seu IPO muito recentemente, a Allied e, em terceiro lugar, o Banco de Brasília, que é listada na bolsa desde meados de 2017. Então isso acabou me surpreendendo um pouco e eu fui acabar estudando um pouco mais sobre a empresa. E para a gente poder fazer aquela contextualização, aquela cronologia, olhando desde as máximas em meados de 2019 e 2020, o Banco de Brasília já caiu 94% na cotação e eu quero mostrar um pouco dos motivos por trás disso. Porém, percebam que olhando desde meados do início de 2025 até o estouro da crise do Banco Master em meados de novembro, o Banco de Brasília estava melhorando seus resultados e havia subido mais de 44% na cotação. Porém, após explodir o escândalo do Banco Master, o Banco de Brasília já caiu cerca de 44% na cotação, olhando os últimos 3 a 4 meses. E falando sobre a composição acionária, cerca de 12% das ações do BRB ficam na EPREV, 53% é do Estado do Distrito Federal e 33% encontra-se em circulação. Porém, dos 33%, 8,9% pertence a essa associação. E um ponto que eu já chamo a atenção é que enquanto diversos bancos já soltaram seus resultados do quarto TRI de 2025, o Banco de Brasília não soltou nem os resultados do terceiro TRI de 2025. E eu acredito que seja principalmente por causa do escândalo do Banco Master, então eles estão segurando esses resultados e não há nem previsão de sair os resultados do terceiro TRI de 2025, muito menos resultados do quarto TRI de 2025. Então nós vamos fazer uma análise através das apresentações do segundo TRI de 2025. E percebam como que o Banco de Brasília vem melhorando seus indicadores. Olhando o lucro líquido recorrente, aumentou em cerca de 461% semestre a semestre. E percebam que esse é o lucro líquido recorrente, ou seja, não há nenhum extraordinário aqui dentro. E o banco lucrou principalmente dessa magnitude devido à sua margem financeira, que é basicamente o quanto que o banco ganha em juros, que aumentou em 43% semestre a semestre. Os ativos totais aumentaram em 40%, a carteira de crédito também subiu de uma forma extraordinária, em 59%, a inadimplência caiu cerca de 1,74%, então enquanto alguns bancos, assim como o Banco do Brasil, vem sofrendo nesse quesito, o Banco de Brasília melhorou muito a sua inadimplência, a captação subiu 23%, o número de clientes subiu em 23%, o ROI do banco hoje encontra-se em 21,8%, o que foi um aumento de quase 10 pontos percentuais semestre a semestre. E esse ROI se compara praticamente igual ao Banco Itaú. E apesar do nome Banco de Brasília, percebam que eles têm presença nacional, percebam que são poucos estados que encontram-se em cinza, ou seja, que não há uma agência própria ou um ponto de serviço. Então o BRB consegue atender praticamente nacionalmente, principalmente hoje com o aplicativo digital, consegue ter um atendimento personalizado em qualquer lugar do Brasil. E enquanto diversas seguradoras vêm sofrendo, o Banco de Brasília tem conseguido manter esse braço bem lucrativo, o número de prêmios emitidos semestre a semestre aumentou em 13%, o número de consórcios emitidos em 33% e o número de clientes aumentou em 14,8%. Outro detalhe interessante, percebam que o Banco de Brasília tem diversos parceiros bem grandes, parceiros que normalmente fazem uma vistoria prévia antes de poder fazer essa parceria com o banco, para poder ter uma confiança. Então tem parceria com o PNB Paribas, com a Mafre e com a CNP.
E para a gente começar a entrar na carteira de crédito do Banco de Brasília, percebam que as captações totais saíram de 46 bilhões em junho de 2024 e subiu para 67 bilhões em junho de 2025. Então o banco tem crescido muito olhando nesse quesito. E quando a gente olha os empréstimos para depósito, ou seja, quanto que o Banco de Brasília tem conseguido emprestar versus as captações, em junho de 2025, as captações totais somavam 67 bilhões e a carteira de crédito de 59 bilhões. E o mercado fala que em cerca de 70 a 90% desse indicador seria um banco saudável. Então, olhando por esse quesito, o Banco de Brasília estaria bem tranquilo. E sobre a originação do crédito, olhando semestre a semestre, subiu em 29%, saindo de 6 bilhões em 2024 para 8,8 bi em 2025. E hoje, a maior parte da originação de crédito vem de pessoa física, enquanto uma parte pequena vem do setor rural. Então, justamente por isso, o Banco de Brasília conseguiu diminuir sua inadimplência de 3,3% para 1,57% no primeiro semestre de 2025, enquanto o sistema financeiro nacional, a média dos bancos, fica em torno de 3,6%. E o total da carteira de crédito do Banco de Brasília saiu de 37 bi para 97 bilhões, o que seria, nos últimos 12 meses, um aumento de quase 60% da carteira de crédito. Então foi um espaço muito curto para um aumento bem positivo. E olhando as despesas operacionais, as despesas com pessoal subiram em 7,4% e as despesas administrativas subiram 2,5%, totalizando 5,1%, o que foi abaixo do IPCA de 12 meses de 5,3%. Então, as despesas do Banco de Brasília não subiram nem a inflação, ou seja, eles estão sendo mais eficientes com menos capital. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção são as despesas de tecnologia, que aumentaram em 19,5%, porém esse é um ponto positivo, porque normalmente quando você investe em tecnologia, você consegue diminuir a sua estrutura total, consequentemente diminuindo as suas despesas operacionais. E agora, fazendo um resumão, olhando nessa coluna que encontra-se o primeiro semestre de 2025, olhando a receita com juros, que é basicamente as receitas de intermediação financeira, menos as despesas de intermediação financeira, a margem financeira do BRB ficou em 2,3 milhões. E olhando o resultado operacional, já tirando todas as despesas do Banco de Brasília, deu um resultado operacional de 832 milhões e passando por resultados não operacionais e tributação, o lucro líquido ficou em 518 milhões, o que foi uma alta de 461% ano contra ano. Lembrando que isso foi um lucro líquido recorrente, ou seja, não há nenhum extraordinário aqui. E na própria apresentação do segundo TRI de 2025, eu deixo esse ponto de atenção, esse asterisco, e que o BRB já citava que estava em avaliação pelo Banco Central a aquisição de 58% do capital do Banco Master para fazer essa complementação de negócios. E eu nem quero entrar nessa parte política aqui, não vou entrar nesse setor. Hoje a gente está fazendo aquela análise bem crua, olhando simplesmente o banco, olhando como está a sua situação financeira, sua saúde, seus dividendos. Então vamos tocar essa parte, mas eu só queria deixar esse ponto de destaque. E olhando para dividendos, o Banco de Brasília tem pago normalmente 2 vezes ao ano, normalmente uma referente ao primeiro semestre e normalmente uma referente ao segundo semestre. Porém, percebam essa montanha-russa olhando os dividendos do BRB, e antes de 2019 ele nem tinha pago nenhum provento. E essa montanha-russa vem principalmente por causa do payout e do lucro líquido, que a gente consegue ver nessa tabela. Então, o lucro líquido em 2016 chegou a cerca de 800 milhões, assim como está sendo hoje, depois diminuiu em 2024 para cerca de 200 milhões, e nesse mesmo período o payout aumentou para 100%, depois diminuiu para 60% e atualmente encontra-se na casa dos 30%. E para a gente saber quanto de dividendos o BRB poderia pagar, percebam nessa tabela que hoje o BRB está cotado por um indicador de preço sobre lucro de 3,59, então a gente consegue fazer algumas projeções. Com 30% do payout, o BRB poderia pagar um alto dividendo de 8,3%, com 50%,
o BRB poderia pagar quase 14% de dividendos e com 100% conseguiria pagar cerca de 27%. Porém, como todos sabem, bancos normalmente não pagam 100% do payout em dividendos, eles precisam de reter capital para poder crescer. Então eu acredito algo entre 30% e 50% de payout, se o Banco de Brasília for pagar algum dividendo. Porém, com esses rolos, pode ser que eles adiem os dividendos. E sobre a minha opinião, será que hoje seria uma oportunidade ou uma cilada? Percebam que em meados de 2017, em que o banco chegou à cotação de cerca de R$100, os investidores estavam pagando um PL na casa de 170, e é o que eu sempre falo, não adianta comprar a melhor empresa do mundo por preços muito esticados. Então o banco sempre foi cotado por um indicador de PL bem esticado, o pessoal estava botando muita fé que o banco ia crescer os resultados de uma forma muito acelerada, e isso não aconteceu. Consequentemente, o mercado desvalorizou a ação e hoje chegou num ponto, um PL de 3,59. Então, olhando apenas por esse indicador, poderia sim ser uma boa oportunidade, mas muita cautela, porque eu quero falar um pouco mais nos próximos slides. E antes de falar de alguns problemas, olhando pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, hoje encontra-se em 0,58 e o mercado tem um número mágico que bancos que têm um ROI de 15% tem que ser cotado por um indicador de preço sobre valor patrimonial de 1. E hoje o ROI do Banco de Brasília é de 21%. Então ele poderia ser cotado por um valor de preço sobre valor patrimonial na casa de 1,2 a 1,5. Então, olhando por esses quesitos, ele sim estaria barato e poderia ser uma oportunidade. Então, conforme falei nos slides, olhando os pontos positivos, tem bons lucros, os indicadores estão descontados, o potencial de dividendos é interessante e tem tido uma expansão nos últimos anos. Porém, os pontos de atenção, e aqui pesa sim na minha decisão, a alta interferência estatal e o risco institucional. Então essa governança levanta muitos questionamentos. E fechando, na minha opinião, mesmo com os bons números no papel, hoje não é uma ação que eu compro. Eu não gosto desse tipo de rolo dentro da minha carteira pessoal. Eu prefiro ter algumas ações mais previsíveis, mesmo sendo uma empresa ou outra tendo um resultado mais cíclico. São boas empresas, com boa governança, que sabem o que estão fazendo. Porém, o Banco de Brasília, depois desse último escândalo, realmente saiu do meu radar. E outro detalhe, olhando pelo histórico, você vê que o Banco de Brasília também não tinha bons lucros até meados de 2024 e 2025. Então o banco subiu, porém foi no último ano, porque se a gente for olhar, de 10 anos para cá, o banco não gerou valor para os seus acionistas. E se você gostou dessa análise e quer ter acesso à minha planilha pessoal, onde eu já te entrego tudo mastigado, o meu preço teto, os dividendos que serão pagos para 2026, rentabilidade real das empresas, vira membro aqui do canal, que eu tenho certeza que eu consigo dar um apoio nos seus dividendos, você vai ter um canal diretamente comigo. E um detalhe, vira membro, mas vira membro pelo navegador, porque se você for virar membro através da Apple Store, você vai acabar pagando uma taxa a mais, então o preço acaba subindo. Então vai pelo navegador que você vai pagar uns 7 e pouco para virar membro. E além dessa planilha, eu entrego outras 3 planilhas de estudos e controle financeiro, uma série que eu venho fazendo, o valor por trás do ticker, com alguns e-books e os meus aportes. E na data de hoje que eu estou gravando o vídeo, acabei de fazer um novo aporte. E eu gostaria de falar um obrigado aos membros recentes do canal. Agradeço muito pelo apoio que tem feito, porque eu realmente me esforço muito para trazer boas empresas que eu realmente colocaria na minha carteira pessoal. E eu quero mostrar para vocês. E como falei nesse vídeo agora, eu não coloco rolo na minha carteira. O próprio Banco de Brasília eu nem acrescentei hoje na minha planilha pessoal, porque hoje eu acho que ainda é muito rolo. Então na minha planilha existem empresas que eu realmente colocaria na minha carteira pessoal. No mais, se esse vídeo te agregou, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, comenta aqui para me ajudar no engajamento. E eu desejo a todos um ótimo dia e muito obrigado!